Bom dia, boa tarde, boa noite. Cesário, Academia Isabelense. Gente, observa. Ontem nós trabalhamos com uma frase. Nós publicamos e falamos sobre a seguinte frase, abre aspas. Weber foi um jurista que também se dedicou para a história, também se dedicou para a economia e para a história, fecha aspas. A frase é nossa, de próprio punho, tá? Então, grava a frase e grava esse título aqui, ó. Grava a frase, que nós vamos desenvolver alguma coisa dessa frase hoje, depois outros detalhes sobre. Mas é importante esse título aqui, ó, percebe? É importante que você observe o título da obra e você pegue detalhes da edição, porque quando nós falarmos da página, aí você localiza com facilidade. Veja, nós vamos tentar colocar aqui, ó, bem no detalhe os aspectos da edição para que você faça esse movimento da. Aqui é o título original, capa, tradução, revisão, aqui ó, o título, o autor Max Weber, título, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Gente, tradução, olha o detalhe. Tradução, quem é o tradutor? É o José Marcos Mariani de Macedo. Presta atenção nesse detalhe, é importante esse detalhe. Quem faz a tradução? Qual é a formação acadêmica do tradutor? Não estamos falando da revisão técnica. O professor Perucci é o tradutor dos trechos em latim, italiano, grego e francês. E também coordenador técnico da obra. Nós estamos falando do intelectual que fez a tradução do alemão para o português Brasil, e destacando que ele é o José Marcos Mariani de Machado. Estamos pedindo para você dar uma olhada na formação acadêmica dele, certo? Vamos lá. Gente, edição, Companhia das Letras, editora Companhia das Letras, ano 2004, cidade de São Paulo, título original da obra, no alemão, está aqui, palavras-chave, capitalismo, ética cristã, protestantismo, religião e sociologia cristã, Perucci e o próprio título, tá? São todos detalhes importantes e nós vamos trabalhar nisso com calma, veja. Veja, por exemplo, aqui, ó, a página, o capítulo Ascese e Capitalismo, está na página 141. As edições variam de edição para edição, você vai ter uma numeração de páginas diferente. Então, nós estamos insistindo nesse detalhe. Aliás, a impressão também, né? Essa é a sexta reimpressão. A gente está insistindo nesse detalhe para não haver confusão na paginação, certo? E agora, saindo do livro, entrando na lâmina, gente, são apenas 4 lâminas, vamos trabalhar rápido porque nós estamos na volta às aulas.
E a volta às aulas não é momento de aprofundar nada, é só para nós pontuar questões, certo? Então, assim como nós já pontuamos com a frase, que não vamos repetir, nós vamos pontuar agora com 4 lâminas, onde nós vamos destacar a questão, uma hipótese bastante plausível da razão pela qual o professor Weber vai criar, vai trabalhar, vai fornecer para nós essa ferramenta importantíssima que é o conceito de ação social. Veja, ele sendo um pesquisador, ele é um intelectual da área do direito, ele, quem trabalha no direito, trabalha com ação jurídica. Quem é? Ele foi advogado, assim como professor de economia, mas ele começa como advogado. Então, o que faz um advogado? Ele entra com ações jurídicas no poder judiciário. Então, alguém que trabalha com ação jurídica vai ter bastante claro a diferença entre ação jurídica e aquilo que ele chamou de ação social. Então, para o jurista que aprofunda os seus estudos, que vai na filosofia do direito, que vai na história, vai na economia, ele não se basta dentro daquilo que ele tem, ele quer mais. Então, ele vai lá e propõe ação social. Então, nós estamos aqui, ó, o centro do jurista é a lei. Quem faz o curso de ciências jurídicas, do direito, seja lá como queira chamar, e depois nós vamos abrir aqui na tela do micro computador o programa do curso para você ver no detalhe isso. Por enquanto só vamos, como eu estou dizendo, só estamos pontuando, tá? O centro da vida de um jurista é a lei, ele trabalha com ação jurídica no seu dia a dia, propõe ações, ele leva ao Poder Judiciário as demandas do seu cliente, do autor da ação, ou ele vai defender um réu, no caso do penal. Ele pode ser um defensor, público ou não público, onde vai defender o réu, então ele é parte no processo judicial. Através de uma ação jurídica, ele trabalha com a parte no processo. Essa parte pode ser a parte autora ou a parte demandada, no caso, o réu, quando se trata do penal. Gente, então veja, eu fiz aqui essa lâmina, ele tem foi desenhado um triângulo para você entender então a relação, a ação jurídica, que é diferente da ação social. O agente no mundo jurídico é o autor ou réu, o agente fora do mundo jurídico, nas sociais, ele não é então a mesma coisa, ele é diferente. E nós temos aí, numa analogia, as agências. Veja, de novo, ação, agente, agências. Quem são as agências governamentais, por exemplo, no caso do Poder Executivo? A Anvisa. A Anvisa é uma agência. Veja, quem é que define o que é droga no Brasil? Segundo a lei, não sou eu que estou dizendo. A legislação. Existe uma legislação específica, além do direito posto, o direito positivo posto no Código Penal, Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais, a LEP. Você tem outras leis. Você tem a lei, por exemplo, especializada em organizações criminosas. Você tem lei especializada em criança e adolescente. Você tem lei especializada em tóxico, agentes entorpecentes. Quem é que diz o que é droga no Brasil? Não é o juiz, é a Anvisa. O que é a Anvisa? É uma agência. Onde é que está lotada? Qual é a relação da agência com o poder constituído? É governo federal, é poder executivo. A Anvisa, vamos pegar como exemplo, poderia dar diversos outros exemplos. Gente, no caso do Poder Judiciário, nós não temos, tal e qual temos no Poder Executivo, nós não temos agências como temos. Não, por quê? Porque é um poder uno, é o Poder Judiciário que trabalha a partir da jurisdição.
O princípio é a lei, o agente é o julgador, aquele que determina a boca da lei é o magistrado, ou juiz. Estou botando tudo no sexo masculino porque é o padrão. Não? Pode ser magistrado ou magistrada, mas não vamos entrar em tanto detalhamento, senão a gente vai ficar aqui 3 dias. São apenas 4 lâminas, eu estou indo com calma e estou destacando um detalhe que o próprio Weber, quando ele vai definir o Estado de Direito, o que ele diz? A violência legítima. O Poder Executivo, o governo federal, ele possui uma força, além das forças policiais, Polícia Federal, etc., ele tem um exército. O Poder Judiciário, ele não tem um braço armado. Está entendendo a diferença quando falamos que a agência governamental Anvisa é diferente do agente juiz que está no Poder Judicial? Até por ter ou não ter exército é algo a se considerar. Então, veja, todas essas questões são muito importantes quando você vai dizer reproduzir aquela aberração do tipo Weber era, ou Weber é, ou Weber queria ser um sociólogo. Não, Weber nunca foi e não é sociólogo. Weber é um jurista que também se dedicou. Está entendendo a frase? Por que a gente está insistindo na frase? Weber era um jurista que também se dedicou para a economia e a história. Vamos para a próxima lâmina. Veja, dá uma olhada nisso. Com calma, depois volta no vídeo e dá uma olhada nisso com detalhe. Voltando, gente. Eu vou começar aqui, depois eu vou passar, que tem um quadro em cima e tem uma frase aqui, ó. A segunda lâmina, tá? Rapidinho, porque volta às aulas, nós não vamos ficar aqui 3 dias em cima de 4 lâminas. Veja, Weber, tudo aqui é Weber, não tem nada de mais. A ação. Que ação, gente? Ação social. Nós só destacamos da onde o Weber saiu. Ele saiu da ação jurídica e foi para a ação social. O Weber, que não é bobo, ele estuda história e vai verificar que a ação social ela é histórica. Ou seja, ela está inserida em um contexto, em um cenário histórico. O professor Kohn fala muito nisso. Quando viveu Weber? O Weber viveu a passagem do século XIX para o XX. Weber foi até 1920, quando faleceu. Está entendendo? Então, o dado histórico é fundamental. Você não pode dizer que essa ação social, ela é um dado solto no ar. Não. Está aqui, ó. Vamos mais um detalhe aqui em cima. A ação social, ela tem um poder geracional. Ela é geracional. Ela gera. Geração. Ela gera um sujeito, que é o agente. O agente social, ele tem 2 tipos de agente. Ele pode ser dominado ou dominador. Aqui tomando o conceito de dominação do Weber, dominação social. E não vamos entrar no detalhe aí se ela é institucional legal, legítima, carismática, etc. Porque aí é muita coisa, como eu disse, estamos só pontuando. Depois, o processo de dominação, ele pode ser legítimo ou não legítimo. Pegando o líder carismático, por exemplo, já constituído, ele é legítimo pelo dom, pelo carisma, pelo trabalho que ele vem fazendo. Agora, se o outro quer se estabelecer no mesmo cenário, o que ocorre? Tensão, disputa. Mas não é aquela tensão, não é a revolução da economia política. É a tensão. Aqui nós estamos falando de economia cultural. Nós não estamos falando de economia política. É uma tensão. Não é um conflito armado, não é uma revolução, não é uma queda de regime, etc, etc. Essa é a segunda lâmina. Eu acho que, no geral, você pega bem aqui o detalhe. Vamos para a terceira lâmina. Vamos lá. Não, inclusive aqui, gente, eu estou falando terceira lâmina, mas a ordem pode ser inversa. Você pode começar na... Estou dizendo terceira porque a gente está aqui meio que ponteando.
alinhavando, entendeu? Mas para você entender, ó, isso aqui é bem importante, ó, o detalhe que depois vai ser desenvolvido com base, né, na leitura dos textos, etc. Gente, a ação jurídica, Weber como advogado, ele propõe ações, ele é advogado, ele é procurado pelo seu cliente e ele observa, então, na sua prática diária, no seu dia a dia, que toda ação jurídica, o povo, né, gente popular, as pessoas comuns, eu gosto muito de falar processo, né? O cara briga com o vizinho e diz, eu vou te processar, meu. Eu vou te meter um processo, cara. Não é assim, cara. Briga, vai lá no muro lá. Xinga o vizinho que tá fazendo fumaça no final de semana lá. Não sei se uns queimou lixo, outros fazem churrasco, aquela confusão toda, onde foi Grenal, é uma loucura. Então, tu briga com o vizinho e diz em cima do muro, cara, para com esse coisa, com esse barulho, com essa fumaça, senão eu vou te meter um processo. O meter o processo é, tecnicamente falando, a propor uma ação jurídica diante do poder judiciário. O poder judiciário, diferente do executivo, ele permanece inerte. Esse é um detalhe importante. Ele permanece inerte até o momento que ele é provocado. A boca do juiz não vai falar nada se não provocado. Ele só vai emitir sentença dentro do processo. Juiz, e aí é o padrão, né? A gente está falando padrão. Tem juiz que tem alguns que gostam aí de ocuparem, né, os meios de comunicação. Tem uma polêmica sobre isso, se pode ou não pode, que medida pode dar palestra pública, que medida o advogado pode dar entrevista no rádio, na televisão, etc. Tudo isso aí é questões que aí, como eu digo, é muito detalhe, não vamos entrar nisso, mas eu estou dizendo que a ação jurídica tem uma finalidade, um objeto econômico. Veja, e aí nós trazemos exemplos para você entender. A ação de alimentos, veja, o casal estava casado, uma situação hipotética. Um casal casado concebe prole, né? Constitui prole, e nasce uma criança. Essa criança, nesse caso o alimentante, aqui no caso é o alimentante e o alimentado, certo? São as partes do processo. O alimentado é a criança que deveria então estar sendo provida de alimentos. Ela fica prejudicada porque o pai e a mãe têm um conflito conjugal e eles decidem se acabar a relação conjugal. Há uma separação de corpos, certo? Eu estou assim, não quero ser chato na questão da fala, da terminologia, mas é importante para que você entenda como é que o Weber chega na economia. Aqui o principal, gente, é você perceber como é que a nossa tese, a nossa proposta de pensar o Weber e a sua chegada na economia. Veja, toda ação jurídica tem uma finalidade em um objeto econômico. Estamos citando como exemplo a ação de alimentos. A criança ficou prejudicada, os pais se separaram. Então, essa mãe está com dificuldade de prover alimentos para o alimentado. Existe o alimentante, no caso o pai, que não é porque o pai não vive mais em relação conjugal com a mãe que vai deixar de prover alimentos. Então a mãe se sente prejudicada porque vê que o pai não está contribuindo, não está dando a sua parte. O pai tem salário próprio, a mãe tem salário, e só a mãe está arcando com os custos dessa criança. Alimentos, a gente fala alimentos. Gente, aqui no caso, alimentos não é só feijão, arroz, leite, pão. Alimentos, no caso aqui, pode ser também, obviamente, né, todos aqueles necessários para entrar, além do alimento propriamente dito, entra, no caso, se está em idade escolar, né, a mensalidade na escola, o vestuário, eventualmente necessita de um tratamento médico. Então, o alimentos é uma categoria maior, onde cabe tudo isso dentro, tá? Só para você entender, não quero ser chato, só para você entender que a ação de alimentos. Outro exemplo, a ação revisional de juros. Você compra um automóvel financiado e percebe, assinou o contrato ali, muito emocionado, com as letras pequenas, você não leu, e você percebe no transcurso lá, pagou 2, 3, 4, 5 prestações, e você observa que há algum problema do tipo ali,
juros abusivos. Esse carro que custava 100, você vai pagar 500 ao final do contrato. Você assinou o contrato, mas você tem direito, você, com base na lei, de contratar um advogado e pedir uma revisão, propor uma ação revisional de juros, uma vez que os juros previstos em lei, o máximo, você sabe, né? Existe uma determinação legal dos juros, o máximo é 12% ao ano, nesse caso, e você vê que você está pagando 2, 3, 4, 5 veículos, certo? Então, juros de mora, né, gente? Não estou falando de juros de mora, porque o juros de mora é quando você atrasa a prestação. Estou falando de juros, aquele contratual, quando você decide parcelar o valor. Você queria comprar um carro de 100, você só tinha 50, então você dá 50 de entrada e parcela os outros 50. Então, não estou falando de juros de mora. Juros de mora é quando você contrata, e no contrato havia uma previsão mensal de R$ 1.000 a vencer no dia 4, você pagou no dia 5, tem juros de mora. Aí é outra questão, certo? Então, mas o importante aqui, ó, e ainda citei a ação de sucessão testamentária. O cidadão morreu, deixou patrimônio, economia. Ele tem propriedades, ele tem veículos automotores, ele tem, digamos, uma empresa, economia. Economia. Os descendentes vão acessar de que forma? Aqui no caso, se há testamento. Se não há testamento, não é? Também não vou entrar no detalhe, que é direito de família e sucessões, que é a questão da sucessão testamentária, que ela pode ser legítima ou quando não há testamento, registrado em cartório, ou se há testamento, então a sucessão testamentária. Só para você perceber, não vou entrar no detalhe, porque é muita coisa, a ação jurídica, toda ação jurídica, ela envolve uma economia, uma economicidade. Vale para direitos, vale para dano moral, vale para dano material, vale para os mais diversos tipos de ações. Nós só estamos aqui falando de exemplos para você perceber. Então, subindo aqui, ó, que Weber, sendo um jurista, veja o detalhe, Weber sendo um jurista, ele trabalha e trabalhou muito com ação jurídica, mas ele estava um pouco assim, decidido a aprofundar isso, entender melhor essa economicidade. Ele vai, então, busca explorar outros tipos de ações, e aí onde é que ele vai chegar? Porque nem toda ação social é jurídica, e nem toda ação jurídica é social. Porque você veja, por exemplo, uma ação civil pública, ela é uma ação social, sim ou não? Eu falava aqui de cônjuges, nós falávamos aqui de um grupo de pessoas que é o cônjuge e os filhos, e agora estou falando de uma ação comunitária, uma ação pública, ação civil pública, que é já aí, no caso aqui é direito de famílias, ação civil pública é direito constitucional. Nós estamos a discutir isso aqui, gente, eu escrevi aqui na lateral, por que economia? Está aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Por que economia? Porque toda ação jurídica tem um objeto econômico. Está entendendo o porquê? Ao nosso crivo. Ao nosso crivo. Você pode concordar ou discordar, propondo algo diferente, certo? E nós chegamos à terceira lâmina. Eu não me lembro se é a terceira ou quarta agora. Importante aqui, gente, nós chegamos na joia da coroa, que é economia cultural. Está entendendo onde é que sai a economia? Agora você vai entender o porquê cultural. E por que o Max Weber, então, ele faz ao nosso crivo economia cultural e ele não responde por aqueles que decidiram fazer economia política, certo? Vamos lá. Por que economia cultural? Gente, Weber percebe que a economia é um dado cultural, ou seja, ela não vem sozinha. Vou repetir, a economia é um dado cultural. Não vem sozinha, não surge do nada. Possui raiz, possui relação, possui contexto. Qual é o contexto que nos interessa aqui? Está aqui, ó. Contexto sócio-histórico e cultural. Está entendendo como também é político, gente? Presta atenção. Também é político, mas não é aquele político da economia política, onde a política vem na frente.
Não é a revolução, é a tensão entre o dominado e o dominador. E aí nós pontuamos aqui 3 questões. Ó, veja, 01. Não é, eu estou com um pouco espaço aqui no de HD aqui, então eu vou ter que dar uma aceleradinha, vou ter que ser um pouco rápido, tá? 01. Depois a gente volta nisso. Não é 01. Não é simplesmente exercício de poder. Acabei de falar, ó. Ou seja, não é economia política, é economia cultural. Não dá para dizer que é tudo, sabe? Não é todo conflito familiar que acaba em feminicídio. Certo ou errado? Alguns, infelizmente, acabam. Quando há problema conjugal, o cônjuge A, cônjuge B, pode cometer artigo 121, né? Matar alguém, certo? Agora, nem todo conflito conjugal vai terminar no artigo 121. Como dissemos, pode terminar, pode chegar numa ação de alimentos. Então, não é simplesmente exercício de poder político, assim como que é a economia política. 02. É necessário compreender a tensão entre é necessário compreender essa palavra é fundamental. Tensão. Essa tensão que carrega, que está agora, eu liguei ali a luminária e está havendo uma oscilação de tensão. Então a lâmpada ela ilumina, mas ela oscila. Há uma oscilação de tensão para mais e para menos. Então essa luminosidade que você está vendo ir e vir, hora mais, hora menos, ela nada mais é do que uma oscilação de tensão. Nós estamos numa região da cidade que há um consumo forte, exacerbado de energia elétrica, e a companhia ela não consegue fornecer uma tensão equilibrada. Então ela vai e vem, tá entendendo? Mas ela não desliga, ela não incendeia a fiação elétrica. Tá entendendo? A economia política vai no exercício de poder político, é aquela da revolução. Aqui é tensão. Ela vai e vem, mas não incendiou, não revolucionou, não tirou o governo A para botar o governo B, não matou o líder religioso que era responsável pelo aquele regime teocrático XYZ. Certo? Só estou dando exemplo, não estou falando de nada mais do que isso. 03. Gente, não está... 03. O Weber não está disposto a abalar a estrutura social constituída, assim como acontece com o economista político que escreve um manifesto comunista. Qual é aquela frase famosa que ficou conhecida no mundo todo? Quando Marx e Engels escrevem um documento que, à época, a gente pode pensar num panfleto, né, a gente mais pensa assim, um panfleto estendido, um documento forte, que foi chamado de Manifesto Comunista, pela nossa língua, e que, ao final, a última frase desse documento diz o seguinte: proletários, aqui ó, proletários do mundo todo, univos. Então, Marx e Engels escrevem um texto dentro da economia política, onde diz, né, vocês têm os explorados e os exploradores, você tem a burguesia, você tem o proletariado, e você tem que ter a união da classe dominada, no caso do Weber, ele diria dominada. Né? Aqui o Marx vai dizer explorada. Então, o Marx e o Engels, quando escreve o Manifesto Comunista, ele conclama, ele chama, ele mobiliza, ele propõe uma revolução. Weber apenas avalia a possibilidade de haver, diante de um determinado contexto, aqui, ó, a depender do contexto sociocultural, socioeconômico, Weber vai avaliar o que nós conhecemos hoje por reformas. Marx vai propor a revolução. Está entendendo a diferença? Por que o Weber é economia cultural? Porque a política está dentro do sistema, mas ela não vem primeiro. Primeiro vem a
cultura, a história. A economia como um dado cultural, a história como um dado cultural, tá entendendo? Então é isso, gente. Concluindo, eu falava em 4 lâminas, são 4 lâminas apenas. Nós já vencemos as 4, nós vamos concluir, a bateria está terminando, o HD está cheio, eu vou ter que fazer uma limpeza aqui, gente. Só para concluir, então, gente, de fato, é que eu estou com uma palavrinha que eu escrevi aqui do lado, eu não posso movimentar agora que eu estou sem tripé, ó. Teologia social. Aqueles que jogam a sociologia da religião no colo do Weber, eu quero dizer que você deve lembrar que existe algo do tipo teologia social. Então, o Weber muito mais poderia ser, veja bem, não estamos dizendo que é, poderia ser também encarado como um teólogo social do que um sociólogo da religião. Poderia ser considerado como uma pessoa, né, a seu tempo e a sua hora, preocupada com a ação jurídica. Veja, ele não conheceu o professor Miguel Reale, mas olha que debate bonito daria entre. Isso aqui não está no cronograma, não está aqui na lâmina, não está previsto. Vamos concluir com essa ideia nova, que é o seguinte: imagina que bonito que daria um diálogo, um debate entre Miguel Reale pai, expondo a sua teoria tridimensional do direito, e o Weber explicando a ação social, explicando o que ele compreende por. Viu que o compreende já vem. Quando a gente está falando em Weber, automaticamente vem o que alguns querem chamar, né? Ó, viu? Piscou. Por que piscou, gente? Por que piscou? Eu não posso perder esse, didaticamente falando, eu não posso perder. Viu como piscou? Quando eu falei piscou, é isso. Oscilação de tensão. Existe aqui próximo ao escritório, nossa, uma oficina, pessoas que se dedicam para outras atividades que diferente da nossa, e eles usam, veja, eu não vou denunciar ninguém, né, gente, por causa disso, mas só para você entender. Eles usam um aparelho chamado soldador elétrico. Então, esse soldador elétrico ele requer uma determinada tensão nominal adequada, mas para isso eles têm que investir na sua estrutura interna da oficina com uma fiação mais potente, e eles não têm essa condição lá interna deles, então eles acabam prejudicando toda a comunidade quando eles acionam o aparelho. Pode ver que é um pisca-pisca, porque quem conhece o que é um soldador elétrico, você sabe como é que funciona, como é que o cara utiliza. Ele dá aqueles piquezinhos ali, encosta e tira o eletrodo para fazer o processo de solda elétrica, tá entendendo? Então é justamente isso. Eu não podia perder, do ponto de vista didático, Comênios ensinar tudo a todos, lembra? Do pai da didática? Então, Comênios dizia, vamos ensinar tudo a todos. Então, gente, por isso que a gente está aqui ó, de forma artesanal, discreta e comunitária, passando essas informações para vocês e convidando para você seguir conectado conosco e verificar o que é fato e o que é o fake. O que é fato e o que essa é a mídia do Tribunal Superior Eleitoral. Dá uma olhada, que na eleição agora, então, de outubro, eles elegeram esse e agora, então, vem a calhar o que é fato, o que é fake. Vamos devagar, vamos avançando, para e passo. Até a próxima. Bons estudos para todos. Cesário, Academia Isabelense.